Gênesis 25, versos 24 a 34. Se alguém tiver dificuldade de achar o livro, por favor, auxilie. Há um tempo atrás, o pregador indicou para os irmãos o texto de Hebreus, e ele viu que a irmã estava procurando lá no Antigo Testamento e nada de achar. E aí, ao final do culto, ela disse que procurou todo o Antigo Testamento e não sabia o que havia acontecido com o livro de Hebreus. Gênesis 25, 24 a 34. Cumpridos os dias para que desse a luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque de 60 anos, quando Rebeca lhes deu a luz. Cresceram os meninos. Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, um homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava a Esaú, porque saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido veio do campo Esaú e lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú o pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e caiu, e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Que Deus abençoe a sua palavra. Por um prato de lentilhas. Essa refeição aqui foi chamada de a refeição mais cara da história, porque alguém desprezou uma coisa preciosa por uma coisa fútil. Que não corramos o mesmo risco. Vamos orar. Ó Deus, na tua dependência, eu te suplico, usa-me nesta hora, supra as minhas necessidades, estabiliza a minha saúde física, emocional, espiritual, moral, em todos os sentidos. E permita, ó Deus, que por mais um tempo eu possa ser útil a esse rebanho. Em nome de Jesus. Amém. Por favor, tome assento. Esta passagem, talvez uma das mais conhecidas do povo de Deus, está repleta de ensinamentos para nós. Mas antes de adentrar aos pontos do meu sermão, quero lembrar a vocês que Deus sempre trabalhou na história. Eu sempre falo aqui sobre os atos redentivos de Deus. Algumas canções que a gente ouve na igreja evangélica hoje falam que os sonhos de Deus. Vocês já devem ter cantado alguma canção que fala ou que falam sobre os sonhos de Deus. Deus não tem sonhos. Deus tem planos. E ao longo da história, Deus foi trabalhando para que seu plano, seus planos, se consumassem. Aqui nós temos um capítulo que fala sobre esse Deus que trabalha na história. Deus tinha um plano para Jacó. Jacó daria início
à nação de Israel, ao povo da promessa, o povo de onde sairia o Senhor Jesus Cristo. Embora Deus não aprove ou não aprovasse a maneira como Jacó queria obter a bênção, o fato é que Deus permitiu muitas coisas para que seu plano se realizasse. Deus sempre vence. Os planos de Deus são sempre vitoriosos. E Deus sempre vai levar a história à sua consumação final. Você pode olhar para o cenário que vivemos hoje, para a história do nosso Brasil, para as dificuldades que vivemos, mas não tenham dúvida que Deus tem planejado, Deus vai realizar. Os planos de Deus sempre vencem, a despeito das fraquezas dos homens, a despeito das dificuldades que se levantam. Dito isso, eu quero olhar com vocês o texto de hoje. Algumas lições iniciais. Pedi para projetar na tela. Primeiro, a intervenção de Deus. A Bíblia diz que Isaac e Rebeca se casaram, e aquele casamento foi um casamento assim, debaixo de muita oração. Você lê a história, você vai ver. Mas o fato deles terem orado muito não eliminou as dificuldades. Porque diz a Bíblia que Rebeca era estéril. Ela não podia dar à luz. E você sabe que na cultura do povo de Deus, de Israel, uma mulher não poder dar à luz era a sua maior desventura. Filho era sinal da bênção do Senhor. E uma mulher sonhava com a gravidez, com poder dar à luz uma criança, poder perpetuar a sua raça. E então diz a Bíblia que Isaac orou por Rebeca. Eu acho que são uma das coisas mais bonitas da Bíblia, quando um cônjuge ora pelo outro. E aquele marido orou por sua esposa, pediu a Deus por ela. Não apenas para ela dar à luz, mas para Deus realizar talvez os maiores sonhos, o maior sonho da vida dela. E note que não foi apenas uma oração. Verso 21. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações, está no plural. Foram muitas orações. Deus abençoa a minha esposa. Deus cura a minha esposa. A esterilidade era uma doença incurável. Mas ele orou por ela. E Deus ouviu a oração dele. Você que é marido está aqui, você já orou por sua esposa? Nós temos orado pelos nossos cônjuges. Nós temos pedido a Deus para realizar os sonhos da vida dele, os desejos do coração dele. Essa é uma lição que o texto ensina. Agora, é importante também dizer aos irmãos que ele orou, Deus atendeu. Mas Deus não atendeu de forma imediata. Porque Deus tem seus planos. Enquanto Deus não realiza o sonho, ele continua trabalhando na história. Porque diz a Bíblia que Isaac se casou com Rebeca, ele tinha 40 anos. Quando ela deu à luz, ele tinha 60. Quanto tempo levou? Quanto tempo? 20 anos. Nem tudo Deus vai responder na hora. Mas não significa que ele não está trabalhando. Você se ilude quando pensa, Deus não está ouvindo. Deus não está me atendendo. Fique calmo. Deus está trabalhando. Porque Deus está preparando o cenário. Agora, é importante que vocês entendam que quando diz a Bíblia que ele orou ao Senhor, o texto original diz que ele orou a Yahvé. O nome como Deus se revela no Antigo Testamento. E no nome Yahvé está contida toda aquela esperança messiânica, todas as promessas contidas que Deus deu a Abraão.
Significa que quando Isaac foi orar por sua mulher, ele foi orar assim: Senhor, eu estou aqui, confiado nas promessas que o Senhor fez a Abraão. O Senhor fez promessas para ele. Disse que a sua descendência seria grande sobre a terra. Senhor, eu sou descendente de Abraão. Essa promessa passa pela minha vida. E agora eu estou com a minha esposa, estéril. Eu preciso que o Senhor realize o milagre na vida dela, com base nas promessas que o Senhor fez. Porque o Senhor não mente. Orar é assim, irmãos. Orar é lembrar para Deus aquilo que Ele já disse. Orar é confiar nas promessas que o Senhor nos fez. Quantas promessas nós temos na Bíblia? Muitas das nossas orações são infrutuosas. Muitas vezes não temos sucesso na vida de oração, porque não calcamos a nossa oração em um argumento sólido, que é a palavra. Ele teve esse cuidado. Lembrou para Deus o que ele havia dito. E notem mais. Ele não pediu a Deus um milagre inédito. A mãe de Isaac era estéril também. E Deus fez um milagre na vida dela. E agora ele está pedindo para Deus fazer a mesma coisa que havia feito na vida de sua mãe, na vida de sua esposa. É muito mais fácil a gente orar quando a gente tem conhecimento do que Deus já fez na história. Aqui está você, com suas dificuldades. Mas procura lembrar o que Deus já fez. Na sua vida, na sua família, também na história bíblica. É mais fácil a gente orar quando a gente tem conhecimento dessas coisas. Deus interveio. E diz a Bíblia que Rebeca concebeu. Segunda coisa, a rivalidade entre os irmãos. Diz a Bíblia que ele orou, Rebeca concebeu, e diz o verso 22, os filhos lutavam no ventre dela. Então disse, se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Naqueles dias não tinha ultrassom, né? Hoje a mulher fica grávida, vai ao médico, faz o exame, já sabe se é gêmeo, se é trigêmeo, se é menino, se é menina. Dependendo do exame já sabe qual será a cor dos olhos, se já tem algum problema ou propensão a alguma doença. Isso não havia naqueles dias. Ela concebeu e começou a ver que tinha um movimento estranho. O que está havendo? E ela foi consultar a Deus. E Deus responde para ela em forma de poesia. Verso 23. Respondeu-lhe o Senhor, 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Deus diz para ela que tem 2 crianças no seu ventre. Deus já disse qual será o cenário. O mais moço vai dominar o mais velho. Tem 2 nações lutando no seu ventre. E note que essa luta durou séculos na história. Somente nos dias de Davi é que essa história de guerra entre os descendentes de Jacó e Esaú, somente nos dias de Davi é que essa luta cessou. Porque Davi vai vencer e subjugar os edomitas. Mas tem uma guerra acontecendo ali. Essa mãe está com dúvidas, inquietações, e ela vai consultar ao Senhor. Provavelmente havia um lugar específico de oração para a família. Talvez um dos altares que Abraão já tinha erguido, mas o fato é que ela foi lá buscar a Deus. E sempre que a gente busca a Deus com uma inquietação na alma e no coração, Deus tem sempre uma resposta
efetiva para nós. E Deus deu uma resposta para ela. Terceiro, a maturidade dos meninos. Verso 27. Cresceram os meninos. Essa informação ela é valiosa no texto. Porque crescer aqui indica que eles eram grandes. Não eram crianças, não eram adolescentes inconsequentes. Já tinham tamanho e maturidade suficiente para tomar suas decisões. Isso significa que quando Esaú vendeu seu direito de primogenitura, ele tinha maturidade suficiente para tomar uma decisão. Tomou uma decisão errada, mas tinha a idade, não era uma criança qualquer, podia decidir com bastante lucidez. Quarto, a diferença entre os irmãos. Verso 27. Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Duas crianças, geradas no mesmo ventre, geradas praticamente ao mesmo tempo. Nasceram quase que na mesma hora. Os mesmos pais, mas personalidades tão diferentes. Quem aqui é pai ou mãe de mais de um filho? Tem algum igual? Um gosta de música clássica, outro já gosta de outro ritmo de música. Um é mais chegado, outro é mais calado. Um é mais alegre, outro é de um jeito, outro é do outro. Dizem que filhos são como os dedos da nossa mão. Cada um é de um jeito. E aí sai Esaú, peludo, parece até um urso de pelúcia, né? Gostava de caça, saía para o campo, era feito a vida no campo, tinha habilidade para caçar, para preparar caça. O pai olhava para ele assim: isso aí é o meu menino, é meu orgulho. Era um filho assim que eu sonhava na vida. Caçador, forte, peludo, né? Físico, hercúleo. Esse é o meu menino. Mas diz a Bíblia que Jacó, pacato, vivia em tendas. Isaac devia olhar para Jacó e dizer: meu Deus, onde foi que eu errei? Esse menino só quer ficar dentro da tenda, na barra da saia da mãe, trocando receitas com a mãe. Mamãe, como é que prega botão? Aquele menino era uma fonte de preocupação dentro de casa, porque não era como o outro. Não é por outra razão que diz a Bíblia que Isaac amava mais a Esaú e Rebeca amava mais a Jacó. Personalidades bem distintas um do outro. Quinto lugar, a predileção dos pais. Esse não é o foco da passagem, mas é importante sempre lembrar, porque tinham personalidades diferentes. O pai amava mais a um e a mãe amava mais o outro. Não significa que, quando diz a Bíblia que Isaac amava mais a Esaú, que Isaac odiasse a Jacó. O mesmo se aplica a Rebeca. Mas o fato é que manifestavam predileção de forma aberta dentro de casa. E isso foi gerando um clima de competição entre os dois irmãos. A rivalidade foi potencializada pelos pais. Vamos aos pontos do sermão. Primeiro ponto: a impaciência de Esaú. Um dia Esaú saiu para o campo, foi caçar. Passado um tempo, ele voltou do campo, cansado, faminto, trazia
provavelmente na mão a caça, mas não teve tempo de preparar. Cansado como estava, chega perto de casa, cheirinho de comida. Aquela comida saborosa. Seu irmão Jacó, que era feito a vida doméstica, que já tinha aprendido a cozinhar com a mãe, está lá preparando um cozinhado especial. Diz a Bíblia que ele está preparando um cozinhado de lentilhas. Lentilha era algo muito próprio da Síria, não de Israel. Significa que ele está preparando alguma coisa que não era muito conhecida na cultura do seu povo. Talvez por isso mesmo Esaú diz assim: me dá essa coisa vermelha. Ele não soube nem dizer o nome, porque aquilo não fazia parte da sua cultura. Jacó, matreiro como era, viu ali uma oportunidade de negócio. Eu te dou cozinhado, mas você primeiro me vende o quê? Primogenitura. Como o irmão estava tão cansado, tão faminto, disse assim: de que me serve o direito de primogenitura? Me dá logo esse cozinhado. E esse logo aqui é depressa, agora, eu quero já. E diz a Bíblia que ele vai pedir aquilo com muita impaciência. E é exatamente por causa da impaciência que muitos de nós temos nos metido em encrencas na vida. Não quis esperar. Ele disse: eu estou a ponto de morrer. Irmãos, ele não ia morrer. Se ele caminhasse mais alguns passos, ele estaria dentro da tenda onde viviam seus pais. Lá tinha comida. Mas a impaciência não quer esperar. Ele disse: eu quero agora. Me dá agora. E aí ele vai perder alguma coisa que ele nunca podia ter perdido: a bênção da primogenitura. O que é o direito de primogenitura? É o direito do filho mais velho, do filho primogênito. O direito de primogenitura dava ao filho mais velho a liderança da família, a liderança do clã na ausência do pai. Quando o pai morria, ele recebia o dobro da herança. Além de todas as coisas materiais, ainda havia uma bênção espiritual. Ele se tornava o líder espiritual da família. Mas Esaú disse: de que me serve isso? Eu preciso de comida agora, eu preciso satisfazer minha necessidade agora. E aí diz a Bíblia que ele desprezou o seu direito de primogenitura. Por nada, por uma coisa fútil. A refeição mais cara do mundo. Cuidado com a impaciência. Segundo, a profanidade de Esaú. Hebreus 12, 16. Por favor, abra sua Bíblia. Hebreus no Novo Testamento, viu? Hebreus 12, 16 diz assim: nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Impuro ou profano. Essas duas palavras são muito fortes. Impuro é a palavra pornos, que indica impureza sexual. Provavelmente, Esaú vivia uma vida desregrada do ponto de vista sexual. Mas a palavra principal aqui é profano. O que é ser profano?
é dizer assim: igreja não tem importância. Você foi criado na igreja. Que me serve isso? Vamos para a escola dominical. De que me serve isso? Ser profano é olhar para as coisas espirituais e não ver valor nenhum nelas. Por que vocês acham que adolescentes, jovens, chegam a determinada idade, não querem mais saber da igreja? Porque eles dizem: isso não tem importância nenhuma. É uma perda de tempo. Pois a Bíblia diz que Esaú foi profano. Deus tinha uma bênção muito grande para ele. A promessa messiânica passava por ele. Ele receberia a honra de ser o ancestral de Jesus Cristo, o Salvador. Mas ele disse: de que me serve isso? O que eu quero saber é de satisfação, de prazer. E diz o autor de Hebreus que por um simples repasto, por uma simples refeição, ele abriu mão das coisas que têm realmente valor espiritual. Eu sei que cada um aqui pode censurar Esaú, dizer assim: que cabeça oca. Mas seja sincero, nós já não fizemos isso também? Trocamos culto por encontros sociais. Trocamos culto por coisas que não têm valor nenhum. Trocamos a igreja por um estádio de futebol. Há um tempo atrás alguém disse assim para mim: pastor, domingo eu não posso, tem compromisso, ok? Aí no dia seguinte, nos melhores momentos do futebol, quem é que está lá no estádio do São Paulo? O irmão que tinha compromisso, que não podia servir a igreja no domingo, mas estava lá no Morumbi, lá. Isso é profano. Esses dias eu recebi uma promoção, direito de assistir uma partida de futebol em um camarote. Eu disse para a pessoa que não seja em nenhum dia de culto, se eu puder ir. Porque eu não posso abrir mão das coisas que têm valor por coisas que são passageiras. Muitos de nós estamos sendo profanos. Poderíamos ler mais a Bíblia, preferimos outras coisas. Poderíamos orar mais, preferimos outras coisas. Poderíamos vir mais para os cultos da igreja, preferimos outras coisas. Será que você não é profano? Será que você também não abre mão das coisas que têm valor espiritual por coisas que não têm valor nenhum? Terceiro lugar, as lágrimas de Esaú. Hebreus 12, 17. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Quando Esaú vinha do campo, Jacó propôs aquele negócio: te dou o cozinhado, você me vende a primogenitura. Jacó foi tão sagaz que ele disse: jura-me? Eu juro. Está fechado o negócio? Fechado. Só que Esaú pensou que aquilo não era muito sério. Que um dia ele podia voltar atrás. Ele podia falar assim: não, lembra? Aquilo foi só uma conversa lá na hora da comida lá, mas não leva aquilo a sério não. Só que juramento no Antigo Oriente era a palavra final e decisiva. Depois que ele comeu, levantou, palitou os dentes, passado algum tempo, se arrependeu. Que besteira que eu fiz. Aí se arrependeu. Aí começou a chorar.
buscou o lugar de arrependimento, mas já era tarde demais. Esse é o perigo da gente ir tão longe, depois querer voltar e não achar lugar de arrependimento. Nunca abra mão do valor das coisas espirituais, porque pode ser que você não encontre mais lugar de arrependimento depois. Deus ouve as orações. Moisés está ensinando 3 lições práticas. Assim como Isaac orou, Israel devia orar. Isaac orou com base em promessas de Deus, Israel deveria também orar. Isaac foi efetivo na oração, Israel também deveria ser. O Deus de Isaac fez o impossível, Deus faria o impossível para Israel. Porque Deus ouve as orações. Deus não faz nada senão em resposta às orações. Segundo, Deus não escolhe por méritos. Quem não acredita na eleição, na predestinação, imagina que Deus escolhe alguém com base em presciência. Deus olhou assim na história, viu aquela pessoa, viu que ela ia ser crente, viu que ela ia fazer coisas boas. Aí Deus escolheu. É assim que pensam muitas pessoas. Mas se fosse com base em presciência, Deus nunca teria escolhido Jacó. Porque Jacó era um trapaceiro. Quando diz a Bíblia que Esaú nasceu e Jacó veio com o quê? Com a mão agarrado no calcanhar. O nome Jacó indica calcanhar. Uma pessoa traiçoeira. Deus não escolheu porque viu que ele ia ser crente. A Bíblia diz que Deus o amou e essa foi a razão da escolha. Por que Deus escolheu você? Porque você ia ser bom? Porque você ia ser crente? Não, Deus escolheu você porque Ele lhe amou. Esse é o motivo. Terceiro, Deus não pode ser o quê? Desprezado. Falo para os jovens que estão aqui, meninos e meninas que estão aqui, que sofrem mais com a tentação lá de fora. Se você desprezar Deus, desprezar a igreja, desprezar a palavra de Deus, pode ser que você tenha tempo de arrependimento. Mas para muitos, como para Esaú, não houve. Embora tenha buscado com lágrimas. Nunca despreze, porque você vai sofrer consequências.